tenho uma teoria que é a seguinte: eu sempre digo, time grande em campeonato estadual precisa chegar à semifinal. No caso de São Paulo, mais ainda. Então, eu acho e classifico como uma vergonha, como um vexame se o Palmeiras não se classificar. Mas a semana terminou razoavelmente melhor depois do resultado lá em Limeira. Queria que você apontasse qual é a sua opinião a respeito do campeonato estadual, do Paulista, enfim. Acho que não tem como a gente não tratar como um vexame, né? Um time grande não classificar para a próxima fase, não passar dessa primeira fase aí do Campeonato Paulista, porque, primeiro, que tem um poder de investimento muito maior. É claro que nesse ano a comissão técnica do Palmeiras resolveu adotar uma estratégia diferente, né? Porque pensando no calendário extenso, com o Mundial, calendário que vai até dia 22 de dezembro, a comissão técnica preferiu testar vários jogadores, aprimorar a condição física, mas mesmo assim, você tem um elenco muito mais caro do que o que aí? 90%, até mais do que o campeonato todo, né? Então, eu acho que é dever dos times grandes passar pelo menos para as quartas de final. Até porque Ponte Preta e São Bernardo, que estão à frente do Palmeiras no grupo, enfrentaram os mesmos adversários, então não há desculpa, né? O Palmeiras realmente precisa passar. A gente sabe que não depende mais do Palmeiras. Acho que na quinta-feira, até falei no meu Instagram, né? Quem diria, com todo respeito à Inter de Limeira, mas quem diria que o Palmeiras chegaria a uma partida contra a Inter de Limeira precisando desesperadamente de uma vitória, né? O adversário era um adversário fraco, tanto é que tá brigando contra o rebaixamento, tinha acabado de mudar o seu treinador, o treinador nem teve tempo ali para preparar uma atividade, mas o Palmeiras entrou com força máxima, e o Estevão, como o João Martins explicou, né, teve um desconforto durante a noite, passou mal, por isso não foi titular, mas gostei da atuação, apesar de ser um adversário bem mais fraco, gostei da atuação do Palmeiras, uma vitória tranquila, mas é isso, agora tem um clássico domingo, que precisa vencer dentro de casa e contar também com o tropeço dos outros, né? Não depende mais só do Palmeiras. Se você quer deixar de ser pobre ou ganhar pouco dinheiro, você precisa aprender a vender. Não tem. Feito. Isa, a semana também ficou marcada pelo não do Andréas Pereira, pela saída do Atuesta e pela saída do Rony. Eu queria que você falasse um pouco especificamente sobre o Rony. Qual o olhar que você tem sobre esse jogador? Para mim, foi muito importante nessa história recente do time. Para mim, Massa, o Rony realmente foi um jogador muito importante. Ele ficou 5 anos no clube, é um jogador que construiu uma história no Palmeiras, um jogador que foi decisivo dos últimos títulos palmeirenses, né? Então não dá pra gente dizer que o Rony não foi um jogador importante. E eu acho que o palmeirense tem que olhar para trás e ser grato, sim, ao que ele fez. Mas é claro que na última temporada ele não esteve bem. Acho que tiveram alguns episódios aí, né, que irritaram um pouco o torcedor palmeirense extra-campo e até esse final dessas negociações e tudo mais, mas eu acho que faz parte do jogo também. Acho que no fim das contas o ciclo dele tinha se encerrado, porque como toda relação longa, principalmente no futebol, que é muito passional e que não há muita paciência, ela se desgasta, né? E eu acho que a relação com o Rony acabou se desgastando, então eu acho que realmente ele precisava tomar um outro rumo na carreira dele, mas acho que o palmeirense tem que olhar para trás. Ele foi um cara que se dedicou, sim, ao Palmeiras, né? Então, olhar aí o contexto todo e ser grato, porque, o cara tem ali um lançamento importantíssimo para o Breno Lopes, que deu o segundo título da Libertadores, enfim, outros feitos importantes. E é isso, assim, agora a vida que segue. Ele foi para o Atlético Mineiro depois de tantas novelas, né? E o ciclo de fato já tinha se encerrado, a relação desgastada e cada um agora para o seu canto. Mas com respeito ao jogador. Eu acho que sim também. Eu tô com você, acho que é um jogador que precisa ser respeitado, né? Até pelo ser humano que ele é, né? Tudo que ele encontrou, que ele enfrentou, eu
Não conheço muito da sua história pessoal, claro, mas nem todos, né, os brasileiros tiveram minimamente alguma chance, como nós tivemos, né, de estudar, de construir uma carreira, né? E ele, pô, É. né, brigou, foi para cima, né? E Massa, Conseguiu. Fala. as pessoas que eu conheço que trabalham no Palmeiras, as pessoas ali que trabalham mesmo no dia a dia, não tô falando nem de direção. Todo mundo gosta muito do Rony, assim. Bom, o que sabemos, minha querida Isa Labate, é que domingo tem às 18h30 Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O Palmeiras precisa ganhar de qualquer jeito, porque tem lá a Ponte Preta e o São Bernardo fazendo grande campanha, que vão jogar antes do Palmeiras. Então o Palmeiras vai entrar em campo já sabendo o que precisa acontecer para ele continuar vivo para se classificar. E tem o São Paulo envolto numa crise, para mim, inacreditável, com um treinador que levou o time para sexta posição ano passado no Campeonato Brasileiro, um treinador que ficou a 2 pênaltis, né? Um do Lucas, outro do Caleri, de eliminar o campeão da Libertadores, o Botafogo, né? Na Libertadores do ano passado, que está aí nessa guerra, porque não está bem, não jogou bem, 2 jogos ruins, enfim. Esse suco aí de futebol brasileiro. Queria te ouvir sobre o clássico de amanhã também. Eu acho que o Palmeiras deu uma respirada com essa vitória diante da Inter de Limeira. Como eu disse, era um adversário um pouco mais fraco, mas o Palmeiras precisava vencer com propriedade, como foi. E o jogo sendo em casa, por mais que Ponte Preta, São Bernardo tropecem aí antes, né, no meio do caminho, o Palmeiras precisa vencer de qualquer jeito, né? Ainda mais depois de como foi contra o Corinthians, em que o Palmeiras criou na primeira etapa, teve volume ofensivo e não conseguiu vencer. Eu acho que até para elevar a moral, apesar do Palmeiras não ter perdido os clássicos, né, venceu o Santos fora de casa e empatou com o Corinthians, mas para elevar a sua moral, precisa realmente de uma vitória. Vai com força máxima, com certeza, né? Acho que vai ser um jogo de pressão para ambos os lados, mas eu vejo o Palmeiras aí um pouquinho mais tranquilo depois dessa vitória, sabe? Eu acho que pode ser muito favorável aí animicamente para o Palmeiras. É um clássico, né? Aquela coisa, é bem parelho, porque a gente viu nos últimos anos o São Paulo ser uma pedra no sapato do Palmeiras, né? Mesmo em momentos em que o Palmeiras estava melhor ali, o São Paulo deu uma complicada, principalmente nos últimos anos, né? Então, é um jogo assim de pressão, com certeza. O Allianz deve estar lotado, né, para essa partida, é o que todos esperam, porque é um jogo muito importante, muito decisivo. E até pensando no restante da temporada, né, Massa? Porque assim, é aquela coisa, é título do Campeonato Paulista, mas você está concorrendo com seus adversários diretos da temporada, né? Porque São Paulo vai estar numa Libertadores, Corinthians também. Eu acho que o Corinthians acaba passando para a fase de grupos. Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Pensando também no início do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, eu não sei se o pessoal viu a tabela aí, mas é um início complicado, principalmente nos 10 primeiros jogos em que o Palmeiras tem Corinthians e São Paulo dentro de casa, ou seja, no segundo turno. Tá rodando aí para você, ó. No segundo Vou até turno vai deixar jogar fixo, fora. Então, assim, é importante, né? O Palmeiras talvez terminar esse Paulistão aí com uma invencibilidade em clássico, não sei, ou com um bom retrospecto diante desses adversários, porque realmente esse início de campeonato brasileiro aí vai ser pesado, e aí pensando num segundo turno também, né? Já até introduzi aqui um outro assunto, mas é porque realmente, assim, na hora que eu olhei a tabela, eu falei, nossa, vai ser pesado. Pensando no segundo turno, você vai ter... Bom, já tem Botafogo na estreia, mas no segundo turno você vai ter Botafogo, São Paulo, Corinthians e Flamengo fora de casa, logo nas 10 primeiras partidas, né? Então, eu acho que, assim, o Paulistão como um todo acaba sendo importante também para a gente olhar para frente, né? São 13 jogos antes do Mundial. Botafogo em casa, Sport fora, Corinthians em casa. Aí o Palmeiras vai jogar no Sul contra o Inter, depois em Fortaleza. Aí o Bahia em casa, o Vasco no Rio de Janeiro, São Paulo em casa, Red Bull fora, Flamengo em casa, Cruzeiro fora, Juventude em casa, Santos na Vila, ou seja lá onde o Santos for mandar o jogo, né? Provavelmente com o Neymar.
e depois viaja para jogar o Mundial de Clubes. Olha, vou te contar, hein? É, Caramba, não é fácil pesado. não. É pesado. Pesado, muito pesado. Por isso que eu acho que o elenco tinha que estar formado agora, já para chegar para enfrentar esses times aí com alguma condição melhor, né? É, porque Mas enfim, O Campeonato Brasileiro começa mais cedo esse ano também, né? Tem isso. começa no Porque, final de março. exatamente. Então já tá aí, se você for ver, tem um mês e pouquinho aí para começar o Brasileirão. Sim. Então, E o problema é realmente, que a assim, janela fecha 28 de fevereiro. O Campeonato Brasileiro começa dia 29 de março. é isso. Então, nós estamos aqui, hoje é dia 15, você tem 45 dias, um mês e meio para a bola rolar. Então, seria legal já contar com um elenco mais ou menos completo, né? E você Ó, imagina, né, Massa, se o Palmeiras não classifica aí para a próxima fase, para as quartas, o Palmeiras vai ficar um bom tempo sem jogar, né? Que o início de 2 meses, temporada né? então, não é Um mês, bom, um mês, porque você precisa pegar ritmo de jogo, né? Então, 2 meses não, um um mês pelo mês, menos. Um um mês, porque mês. tem jogo sábado, quinta e no próximo domingo. Então tem É, mais porque uma aí tem data semana. FIFA no meio também, tem Isso, uma data isso, FIFA no isso. meio dos jogos eliminatórios aí, decisivos de Paulistão, enfim. E aí é importante o Palmeiras estar jogando, né, para pegar ritmo de jogo, principalmente com as novas peças, até então não são muitas, mas é importante a gente ver esses jogadores se entrosarem aí, né? Agora, uma menção honrosa que eu esqueci aqui, o Maurício tá muito bem, né? O Maurício, para mim, melhor jogador da temporada até agora. E acho que pode ser um cara que faz uma diferença aí no jogo contra o São Paulo. Vamos ver como ele vai no clássico, né? O desempenho dele contra o São Paulo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que a gente trouxe para vocês, falando muito sobre esse clássico. Falou primeiro da semana, né? Que não estava tão boa, mas com a vitória para cima da Inter de Limeira, melhorou muito. E esse clássico de mais tarde, que vai definir também o rumo do nosso time no Paulistão. Porque a grande verdade é o seguinte: temos que ganhar para o São Paulo ficar pressionado também em vencer os 2 jogos dele, que aí vai nos ajudar. Claro que a gente precisa vencer todos os jogos. Então, mas vencendo hoje o São Paulo é bom para a gente e vai pressionar o São Paulo a ter que vencer os outros 2 jogos. Então, eu quero saber de você qual a sua expectativa para esse jogo de mais tarde. O que você acha? Qual o seu palpite para esse jogo de daqui a pouco? Rapaziada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do seu Verdão Notícias e deixe seu like. Muito importante você deixar o like, ajuda demais o canal a chegar para mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.